Então, pessoal, bom dia a todos. A gente vai dar início, então, à 22ª sessão de discussão de casos complexos de imunematologia, organizado pelo Hemocentro do Ceará. Então, já de antemão, eu quero agradecer o convite, né, feito pela doutora Denise, e dizer que é sempre bastante valoroso a gente poder participar, né, desses eventos, que geram bastante discussão, que a gente pode revisar, né, o que a gente está fazendo, o que os outros colegas, né, de outros hemocentros também fazem. Então, sempre é uma oportunidade rica para discussão. Então, hoje a gente vai falar de um caso que começou, a princípio, bem simples, tá? Então, ele já faz mais ou menos uns 4 ou 5 anos que aconteceu lá no Hemosc. Então, era uma paciente, gênero feminino, 37 anos, que ela foi no laboratório clínico da sua cidade, né, lá no interior, para a realização de tipagem sanguínea. Tá? E aqui eu só gostaria que, se vocês pudessem participar, né, que motivos levariam, né, uma pessoa, né, no caso ali não receptora e não gestante, a fazer uma tipagem sanguínea. Se alguém puder indicar algum motivo em especial. Não estava gestante? Não, nem gestante, nem receptora de sangue, né? Everaldo, infelizmente, de vez em quando a gente vê o médico pedindo tipagem antes de cirurgia. Então, não sei se foi a razão disso ter acontecido. Também não era. Então, assim, ó, eu reuni aqui, no último ano, né, na verdade, a gente tem um curso, né, de imunematologia para laboratório clínico, né, no Hemosc, e aí eu reuni algumas requisições aqui no hospital universitário mesmo, né, que chegam da rede básica, né, de saúde, solicitando tipagem sanguínea. E é uma demanda que, a princípio, ela é bem constante, assim, e mais ou menos metade do que a gente faz aqui, né, que não é hemoterapia, são requisições que também não são de gestantes. Então, acaba que a gente já viu várias coisas ali, como, por exemplo, na indicação clínica, obesidade infantil, desnutrição, né? Então, mas o que a gente teve aqui, né, nesse caso, né, foi uma discrepância, né, entre direta e reversa. Então, uma direta de A e uma reversa de O, e a fenotipagem RHD positiva, né, a princípio sem nenhuma intercorrência. Então, a princípio, né, isso não demandaria nenhuma investigação, né, e o laboratório clínico desse município lá do interior, ele liberou corretamente, né, essa tipagem como ABO inconclusivo e RHD positivo. Então, os destaques aqui é que nem todo laboratório clínico realiza, né, a tipagem reversa, e uma grande parte dos que realizam, eles não levam em consideração depois, né, no caso de uma discrepância. Então, e aí poderiam liberar até esse resultado como A, por exemplo. Né? Mas não foi o que aconteceu. Então, além de realizar os testes, né, fazer correlação entre direta e reversa, eles ainda, então, não concluíram, né, a tipagem, né, logicamente, porque há uma discrepância, e resolveram encaminhar essa amostra para um hemocentro regional nosso. Tá? E aí, claro, né, se a gente perguntar, primeira coisa que poderia pensar é no anti-A1, tá? Mas, usando ali hemácias A2, essa discrepância permaneceu. Então, a princípio, né, no que a gente vai pensar, então? Num anticorpo irregular, certo? E já
no laboratório, né, no serviço de hemoterapia desse nosso hemocentro regional, foi feito a PAI, e ela foi positiva, né, nas duas células de triagem, né, tanto em temperatura ambiente como em fase de Cummings, com autocontrole negativo. Tá? Então já faz, né, pensar que como é a mesma reatividade ali, né, pelo menos em temperatura ambiente, do que aconteceu lá com as hemácias A1 e A2, então a gente, né, pensa que é um anticorpo irregular interferindo lá naquela tipagem. E aí o hemocentro, né, solicitou, né, a história desse paciente. Então, foram enviadas as amostras para o hemocentro regional. O paciente nunca havia recebido sangue, tinha 5 gestações e 4 abortos. Então, os resultados encontrados, né, haviam sido ABO inconclusivo, RHD positivo, e a PAI foi positiva tanto em temperatura ambiente como em fase de Cummings nas duas células de testagem e autocontrole negativo. Aí qual seria o passo seguinte? Né? A gente vai, apesar de que veio a demanda para fazer uma tipagem sanguínea, então a hora que o hemocentro detectou, né, anticorpos irregulares, foi pensado em realizar a identificação desse anticorpo para depois, sim, tentar resolver essa discrepância. E aí foi feito um painel de hemácias, né, na técnica em tubo, que confirmou lá os achados da PAI, dando positivo em todas as hemácias testadas, e lembrando que o autocontrole era negativo. Então, mesma intensidade. Então, pensaremos num anticorpo contra antígeno de alta frequência, ou talvez até, né, numa mistura, mas lembrando que é um pouco mais difícil, pensando que tem exatamente a mesma intensidade de aglutinação, mas também não daria para excluir. Eu não falei ali no início, mas se vocês quiserem interromper, fazer qualquer pergunta, fiquem à vontade. Eu já estou curiosa para saber a fenotipagem dela. Ótimo, Denise. Então, assim, qual que foi o resultado inicial ali dessa identificação de anticorpos irregulares? Há anticorpos frios e quentes, né, porque reagiu tanto em temperatura ambiente como em fase de Cummings, de especificidade não definida, então não foi possível determinar. Então, por conta desses achados, o hemocentro regional nosso mandou as amostras para o hemocentro coordenador, no caso, Florianópolis. Tá? E aí, então, como a demanda inicial era por determinar a fenotipagem ABO, a gente fez, eu não lembro exatamente quantas, mas umas 2, 3 aloadsorções com hemácias O, tá? Então, sabendo ali que, como vimos lá que a princípio, né, é um anticorpo contra antígeno de alta frequência populacional, nesse momento, né, bastava conhecer o fenótipo ABO, né, dessas hemácias, então hemácias O, e nesse momento ali não conhecíamos, né, pegamos lá uma hemácia, né, de um doador, claro, a gente poderia até, né, conhecer algum dos fenótipos, mas não conhecíamos exatamente a fenotipagem para os antígenos de alta frequência. Então, acreditando, né, que seria muito azar pegarmos uma hemácia fenótipo compatível, né, com esse soro. Então, fizemos aloadsorções, removemos esse anticorpo ou essa mistura de anticorpos ali e depois testamos esse soro absorvido novamente com as hemácias reversas. Então, aqui, né, pensando já na direta, né, seria o controle positivo ali da tipagem, e aqui o resultado, né, negativo com as hemácias A1. Então, pensando
naquela demanda de tipagem sanguínea, havíamos esclarecido que essa paciente era A positivo. Tá? E, claro, se houver... Tá de mão levantada, acho que é porque você não consegue enxergar, né, Russo? É sempre bom falar, porque quem está apresentando não vê quem está com a mãozinha levantada. Pode falar, desculpa, não pode? Claro. Alguém vai perguntar? O Ruston, mas eu não sei se ele está sem áudio. Vamos aguardar, então. Eu acho que deve estar com algum problema no microfone dele. Bom, pode continuar, Everaldo. Se vocês puderem, podem ficar de olho ali, qualquer coisa a gente volta aqui daí. Então, definimos a tipagem como A positivo, tá? Só que, aí pensando que a gente tinha, né, um paciente, vamos pensar também que, claro, se a gente não identificar esse anticorpo ali, caso ela venha no futuro a receber sangue ou mesmo ter uma gestação, né, não saberíamos o significado clínico desse anticorpo e muito menos se haveríamos, né, teríamos sangue disponível em estoque. Então foi solicitada a coleta de mais amostras para dar continuidade a essa investigação. E aí a gente tem aqui a fenotipagem, né? Na verdade foi feito a genotipagem e nada a princípio que chame atenção, né? Então não temos nada negativo para os antígenos de alta frequência na nossa população. Então um fenótipo relativamente comum. Mas é a fenotipagem que eu queria ter encontrado pela minha hipótese diagnóstica, Everaldo. Que bom. Estamos cheirando, né? Qual é o anticorpo, suspeitando, parejando. Então é isso mesmo. Nada, né, que chamasse atenção a princípio, né? Uma negatividade para alta frequência. E claro, pensando que isso poderia ser múltiplos, né, anticorpos, porque aqui não deu até algum indicativo, né, mas nada que a gente pudesse ter uma forte suspeita. Então, também fizemos um painel em gel. Tá? Então, outras hemácias, né, doadores de fenótipos diferentes, e ele foi positivo tanto em LIS como em papaína, sendo que aumentou a reação com as hemácias tratadas com papaína. Então, a princípio, né, poderíamos aumentar a suspeita para um anticorpo contra antígeno de alta frequência populacional. E aí foi realizados tratamentos de hemácias, né, com enzimas e reagentes químicos e foi resistente a todos. Tá? Então, olhando ali, a tabela do Factsbook, então pensando, né, em testes com fixina ou papaína, tripsina, alfa-quimitripsina, DTT, lembrando que é o 0,2 molar, foi resistente a todos. Então, caía, né, nesse grupo aqui, que nessa investigação, infelizmente, é o maior, né? É onde há mais suspeitas, né? Mais candidatos a serem, né, esse anticorpo. Então, foi resistente a todos. Essa paciente tem uma dica, né, Everaldo, na história dela, Isso, clínica. tem uma boa dica que daqui a pouco a gente vai, inclusive, acabou com frequência, né? Eu acho que tem alguém tentando falar, mas está com um eco. Sou eu, o Rusta. Oi, Rusta. É o aborto. Né? 4 abortos. Tá com eco, tem alguém perto de você, Russo? Será que dá para desligar o outro áudio? Desligar aqui. Abortos frequentes, né?
Isso. Ótimo. Até agora está aparecendo. Isso. Então, não é uma situação normal, né? E lembrando ali que naquele momento não tinha causa conhecida, tá? Então, aí foram feitos testes com hemácias negativas para antígenos de alta frequência populacional, com painéis de hemácias líquidas, né, que a gente tinha disponível lá, com aqueles lotes, né, que estavam em uso e os que a gente armazena por um certo período de tempo. E eu não listei aqui, né, quais foram, mas foram várias células, e realmente elas permaneceram todas positivas na mesma intensidade que a gente encontrou lá na PAI. E aí, então, depois o passo seguinte, claro, a gente já tinha, né, uma suspeita ali, depois eu vou contar para vocês. A gente testou algumas hemácias congeladas, né, em nitrogênio líquido, e após né, o descongelamento e o teste com essas hemácias, depois de lavagem numa lavadora de células, a pessoa lá que executou, ela não observou hemácias, né, no final. Quando ela foi abrir a lavadora para colocar o soro de Cumbres, ela não observou mais nenhuma hemácia. Então, o que a gente poderia suspeitar ali? Então, a suspeita inicial lá do operador foi que, por algum motivo, né, esse descongelamento não havia sido satisfatório e havia sido perdida essas hemácias. E aí até foi... a gente tinha, né, a suspensão dessas hemácias, mas pensando ali na suspensão, as hemácias estavam íntegras, né? Claro, depois que a gente descongela, tem uma perda que deve ser relativamente pequena, né, de hemácias, né, que foram imolizadas, mas a gente tem, né, um percentual ali de hemácias intactas e estavam ali em suspensão. Então, a princípio, se excluiria, né, algum defeito na lavadora, até porque já havíamos usado, feito controle de qualidade interno diário, né, e se fosse realmente alguma coisa na lavagem, deveríamos pensar até que, por exemplo, um enchimento muito grande de salina, por exemplo, mas uma coisa que não aconteceu. Então, até aqui, havíamos usado plasma, tá? Também foi com lavadora, né, tudo. E aqui a gente usou soro, tá? Então, isso já deu um indício, né, de um anticorpo com atividade hemolítica in vitro. Tá? E aí, pela literatura, tem vários, né, anticorpos que podem se enquadrar nisso, né? Por exemplo, os do ABO, mas como deu hemólise total das hemácias, é muito difícil que a gente veja nessa velocidade, né, no dia a dia, por exemplo, pensando em anticorpos ABO. Mas lembrando também que a gente não testa, né, essa incompatibilidade, né? Claro, fazemos a reversa, né, nos testes, mas a gente não vê, né, essa hemólise tão intensa, a não ser que aguarde vários minutos ou até horas, né, com soro fresco e a incubação de hemácias ABO não compatíveis. Então, aqui só aumentou, né, a nossa suspeita inicial, porque nessa listinha aí, né, tem o nosso forte candidato a ser o anticorpo em questão. E aí pedimos para detalhar esse histórico e vimos, então, que os 4 abortos haviam ocorrido no início da gestação. Então, aumentou em muito a suspeita inicial. E aí, vocês querem já falar o que é? Eu posso? Pode.
Caso lindo, Everaldo. Caso muito lindo, viu? Parabéns. Na verdade, ele se encaixa perfeitamente no anti-PP1-PK, né? Ele está associado com abortos espontâneos, principalmente no primeiro trimestre. É um anticorpo geralmente com uma junção de IgG e IgM, então ele vai reagir a frio, vai reagir também a GH. Ele vai hemolizar in vitro, né? Que essa dica é muito importante. São poucos anticorpos e quando a gente faz o teste, né? Tem que ser sempre com soro, gente, por conta do complemento, né? Mas que podem hemolizar in vitro. E realmente se encaixa em tudo. A fenotipagem dela, P1 negativo. A gente precisaria só de uma hemácia aí, P, né? Para confirmar a especificidade desse anticorpo. Mas, por mim, até agora, focinho de porco, rabinho de porco, é um anti-PP1-PK. Perfeito. Então, a doença hemolítica do feto recém-nascido por outros anticorpos, normalmente ela não acontece, né, no início da gestação. E também, lembrando lá que para fazer, por exemplo, o teste lá as alloabsorções para definir, por exemplo, a tipagem ABO, que era o menor dos problemas, né, até então, a gente teria que fazer com plasma, né? Então, para evitar essa destruição das hemácias, né? Então, não seria possível fazer essas adsorções, né? Essas incubações com soro, né? Devido à atividade hemolítica. Mas, claro, nem tudo a gente fez conforme essa ordem ali. Mas, então, claro, houve essa suspeita, né? E isso a gente tem que relacionar dados clínicos com observação, né? Com resultados de exames. Só que não tínhamos como fazer essa confirmação, porque não dispunhamos de nenhum soro e nem hemácias com fenótipo P. E aí aqui tem na literatura já há bastante tempo, né? Essa correlação, né, essa observação de anti-PP1-PK, que no passado era chamado de anti-TJA, com abortos de repetição. Tá? E a grande maioria realmente no início da gestação. Tá? Então, esses anticorpos têm bastante citotoxicidade contra tecido placentário. Então, os antígenos são bem expressos, né, na placenta. Isso faz com que haja uma destruição desses tecidos. Mas mandamos as amostras para o LAC, da Biorad, e lá eles fizeram um teste das hemácias da paciente com alguns soros anti-PP1-PK e o resultado foi negativo. Então, lembrando, né, que essas hemácias então, da paciente foram fenotipadas e observou-se que elas tinham o fenótipo P, mas só isso, né, não identifica o anticorpo, mas, claro, com tudo o que já se viu, aumenta ainda a chance, né, de ser esse anticorpo ali que a gente vai detectar no soro da paciente. E aí foi testado o soro dessa paciente, então, com uma hemácia, né, de um doador ou paciente com fenótipo P, e o resultado foi negativo. Então, lembrando ainda que só testar uma hemácia pode levar até a um resultado falso, né, digamos, porque pode ser uma coincidência de essa hemácia também não ter algum outro antígeno de alta frequência populacional. Então, o ideal seria realmente confirmar com pelo menos mais uma hemácia fenótipo compatível, e foi o que o laboratório fez. Foi encaminhadas as amostras, então, para um outro laboratório de referência e testaram com mais 3 hemácias, né? Claro, quando a gente coloca ali hemácias, não são únicas hemácias, são amostras, né, de doadores ou pacientes de fenótipo P, e todas foram compatíveis. Então, muito bem, havíamos confirmado, né, essa suspeita inicial, então, de haloanticorpos frios e quentes, de especificidade anti-PP1-PK. Aqui eu coloquei
só para a gente lembrar, né, sempre de ver a atualização. Eu não sei se vocês conseguem ver a tela. Estamos sim. Tá. Então, aqui, né, é o sistema 003, né, ISBT, P1PK. Então, lembrando, né, que o nome mudou já faz bastante tempo, então a gente tem que usar da forma correta, apesar de que, na maioria dos reagentes, né, painéis de hemácia e até em algumas aulas, a gente vê, né, que não está o nome correto do sistema. E tem um gene, né, que codifica essa mutação na membrana de hemácia, então é o 4-alfa-galactosil transferase, e tem 3 antígenos, e o gene está localizado no cromossomo 22. Vou voltar aqui. Então, esse sistema P1PK tem os antígenos P1, e a frequência é variável, mas na nossa população é de mais ou menos 80%. Então, aquele fenótipo lá negativo, né, da P1 chama um pouco a atenção, né, nossa, mas, claro, não sendo ele de alta frequência, não tem tanta ligação assim, né, pensando em verificar lá no início já um fenótipo negativo para um antígeno de alta frequência. Mais o PK, que é de alta frequência em todas as populações, e o NOR, que é o de baixa frequência. Então, eles estão alocados, né, numa proteína de única passagem tipo 2. E pela literatura, claro que tem realmente bem poucos estudos, né, onde foram feitas a genotipagem e até o sequenciamento. Tem alguma correlação, né, com as amostras que foram encontradas aqui no país com essa mutação aqui. Então, esse anticorpo anti-PP1-PK, como a Denise falou, normalmente ele tem componentes IgM e IgG, tá? Então, a gente pode detectar normalmente tanto em temperatura ambiente como em fase de Cummings. Faz ligação do sistema complemento, né? No caso ali, muito bem, né? Capaz de causar hemólise in vitro. Pode, desde não causar nenhuma reação tradicional, como a ser severa, tá? E tem vários relatos na literatura com reações transfusionais, né, hemolíticas, tanto agudas como tardias severas. Pode também causar doença hemolítica do feto recém-nascido severa, mas também está implicado, às vezes, a não acontecer nada. E o que a gente falou ali, uma taxa muito aumentada de abortos espontâneos de repetição. E naquela época, tá, e eu ainda renovei isso até 2019, o Cadastro Nacional não dispunha de doadores de fenótipo P. Então, o fenótipo P seria como se fosse o fenótipo nulo, né, para o sistema P1PK, parecido como se fosse o U e o anti-U para o sistema MMS. Então, e o que a gente tinha aqui? Então, uma paciente, tá, que a princípio não havia nenhuma demanda para que ela recebesse hemoterapia, porém, depois conversando com ela, ela queria muito ter uma nova gestação. Então, ela só tinha um filho, né? E os outros 4 foram abortados. E a única coisa que ela queria que a gente dissesse é que ela poderia ter uma gestação e que essa gestação não fosse de risco, tá? Mas quando elucidamos o caso, o que a gente queria? A gente queria uma doadora de sangue para ser cadastrada ali no Cadastro Nacional de Sangue Raro. Então, assim, para que ela
coletasse, né, as amostras ali para a gente mandar para o laboratório, né, de referência, no caso ali da Biorad, já foi uma situação bem complicada, tá? Porque ela não queria se deslocar para coletar essas amostras, aí a gente deu opção de ela coletar lá no posto de saúde do município dela, porém ela não aceitou. Então, até que o nosso Hemocentro Regional conseguiu contato com a vigilância epidemiológica, a vigilância epidemiológica foi lá na casa dela, conseguiu coletar as amostras dela. E aí, depois, né, que a gente obteve os resultados, né, pensando então em tentar fazer com que ela fosse uma doadora de sangue e depois, né, fidelizá-la, a gente fez vários contatos, tá? E porém sem sucesso. E ainda o que mais dói, né, para a gente é que ela tem mais 5 irmãos, tá? E infelizmente ela não autorizou o estudo familiar. Então a gente tem talvez mais 1 ou 2, né, potenciais doadores de fenótipo raro, porém não temos acesso para realizar os testes. Alertamos nela que, a princípio, não, caso algum dia ela necessitasse receber sangue, não haveria, né? Talvez não houvesse doadores no país, né, com esse fenótipo idêntico. Porém, mesmo fazendo contato agora a última vez no início do ano, ela continua se recusando tanto a coletar mais amostras, como autorizar o estudo familiar e também a ser uma doadora de sangue, caso haja necessidade. E aí, eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa agora. Eu acho que a Carol, né, do MPAR, tem uma pessoa, Isso. né, Aí Everaldo? eu vou colocar aqui agora essa situação específica, Pronto. que é bem interessante, né, pensando em toda a hemorragia nacional. Então, eu não lembro se faz mais ou menos 1 a 2 meses, né, que lá no MPAR também tiveram uma situação parecida, mas agora era um doador de sangue. E depois de realizar também testes complementares, verificou-se que esse doador tinha também o fenótipo P, né, e tinha anti-PP1-PK. E, felizmente, né, para nossa felicidade, né, e para melhorar a nossa hemateca e até as sorotecas, né, essa amostra foi gentilmente compartilhada com vários hemocentros, né, do país. Então, foi ali cotado tanto hemácias como plasma também, né, com os anticorpos, e essas hemácias foram, essas amostras, né, foram gentilmente distribuídas, e isso faz com que, já fez, né, com que lá em Campinas eles confirmassem alguns casos que eles tinham lá no passado com suspeita de anti-PP1-PK, né? A gente congelou essas hemácias, vários outros hemocentros também congelaram, e possivelmente também congelaram soros, para que, caso, né, no futuro haja algum doador ou mesmo paciente, né, com essa suspeita, que esses laboratórios possam até confirmar os casos. Aí, eu só gostaria de saber, assim, curiosidade, se alguém extraiu também o DNA para fazer genotipagem. Não sei se alguém daqui pode falar. A gente não. A gente também não. Na verdade, assim, eu acredito que até essa bolsa ela estivesse filtrada, né? Então, realmente, a gente recebeu ali só as hemácias. Mas também seria uma oportunidade, né, para ver se talvez seja uma mutação nova, né, ou uma mutação já conhecida, né, e lembrando que né,
até a nossa paciente, ela mora quase na divisa, né, com o Paraná. Então, esse fenótipo ele é mais relacionado com população caucasiana. Alguém tem mais algum comentário, alguma dúvida? Eu tenho um comentário, Everaldo. Eu acho que é importante o pré-natal bem feito, porque nesse pré-natal já poderia ter detectado já bem antes, né? Perfeito. Daí, exatamente lá no laboratório para fazer só um grupo sanguíneo, daí do grupo sanguíneo destrinchar esse caso clínico, né? Eu acho que é importante sempre enfatizar o pré-natal ser bem feito, né? Ele tá aí. Até porque... Até estaria aborto desse paciente, né? Que eu não sei se poderia estar evitando, né? E outra coisa também, só com o título de curiosidade, qual outros sistemas que pode também relacionado com abortos espontâneos também, com mais frequência? Porque não fui cabeça qual os outros. Sabe disso? No início da gestação, o único que eu conheço é o anti-PP1-PK. Não sei se Denise sabe mais algum. Que eu lembre também, o restante é mais tardiamente, né? E aí começa aí tardiamente, às vezes é 20 semanas, não precisa ser tão tarde assim, né? Com perdas fetais. A grande maioria vai começar a complicar por volta das 20 semanas, né? Isso. Aí é a forma, né, clássica da doença, né? Tendo passagem, né? Destruição das hemácias daí do feto. Mas outra coisa, né, então falando ali, né, desse diagnóstico, né, na gestante, mesmo aqui, né, no hospital universitário, uma boa parte dos solicitantes não pede pesquisa de anticorpos irregulares, né, só a tipagem sanguínea. E vamos pensar, né, nesse caso, como teve, né, 4 abortos de repetição, mesma coisa, não houve uma investigação complementar, né? A paciente mesmo foi por conta, né? Fez uma consulta médica e por conta ela mesma conseguiu fazer essa tipagem, que daí, felizmente, né, houve esse encaminhamento para a elucidação do caso. Então, depois, quando a gente passou, né, para o médico dela, fizemos a orientação tanto para caso ela receba sangue, como se ela tivesse uma nova gestação, e na verdade ela teve uma nova gestação, e felizmente ocorreu o parto, né? E o bebê ficou bem, tá? Então talvez esse é até mais um dos motivos para que ela não queira agora coletar novas amostras. Mas até então a gente nunca havia pego um caso, né, de um paciente assim que realmente não autoriza, né, tanto coleta de amostras como o estudo familiar. É uma pena. Muito bom. Na verdade, tem algumas lições, acho que todo caso, né, Everaldo? Eu acho que a primeira lição desse caso é toda discrepância a gente tem que olhar a história clínica, né? Então, se a gente não olhar para a história de aborto de repetição, talvez a gente vá pegar um caminho um pouco diferente, ou a gente não tenha essa pista tão importante para a definição do que está acontecendo. E a gente não parar, né? É um anticorpo frio, é um anticorpo que é só para uma tipagem, não está reagindo a GH, mas não vai transfundir. Lembrar que esses casos são casos difíceis de serem resolvidos, que muitas vezes a gente não vai ter as ferramentas dentro do nosso próprio serviço, e a gente não pode deixar para depois, né, Everaldo? É verdade. A gente realmente tem que chegar e ir até o final. Lembrando que toda gestante, gente, independente da tipagem sanguínea, ela tem que ter PAI no primeiro trimestre. Isso é uma recomendação internacional que, infelizmente, o Brasil tem deixado de lado. Então, ela deveria ter sido investigada não pelo aborto de repetição, mas porque ela é a nossa obrigação coletar no primeiro trimestre, a primeira consulta pré-natal, a avaliação de anticorpo e talvez repetir em algumas situações com 28 semanas, né? E aí, com certeza, para as RHD negativas. E dependendo do local, fala que às vezes vale para todas. Se você não tiver condições de fazer para todas, pelo menos faça no primeiro trimestre.
ou a C pequeno negativo. Aí eu fico pensando, quem recomenda C pequeno negativo seja triado com 28 semanas é porque faz fenotipagem dessas mulheres, né? É E é verdade. engraçado essas recomendações. Mas a primeira coisa é essa, a segunda coisa é quão importante é a troca de amostras, né, Everaldo? Quão importante é para a gente resolver nossos casos, para a gente dar uma segurança num processo, para a gente dar uma segurança transfusional, para a gente entender o que está acontecendo e para a gente poder criar um banco de doadores raros, né? A gente, de vez em quando, recebe amostras e doa amostra também aqui dos nossos doadores e pacientes. E aí eu queria falar só de uma amostra especificamente que a gente recebeu, que foi uma amostra com anti-HRB. E essa amostra foi incorporada na triagem de doadores. Então, a gente passou a triar os doadores RHD negativo, C grande positivo, quer dizer, R', para HRB. E a gente hoje tem um banco de doadores HRB negativo, e que é maravilhoso, né? A gente pode, a partir disso, foi uma doação, foi uma amostra de doação que a gente começou a buscar. E a gente não tem, muitas vezes, como fazer com esses soros raros se não for dessa forma, né, Everaldo? Então, eu fico muito feliz desse compartilhamento, não só de conhecimento, que caso maravilhoso, estou apaixonado pelo caso, Everaldo, quanto desse compartilhamento de amostras, porque eu acho que a Imunemata é isso, né? A gente se ajudando e ajudando a construir um Brasil melhor, né? Uma transfusão com mais segurança. Muito bom. Perfeito. Então, vou tirar o aviãozinho aí, que todo mundo deve estar meio tonto, né? Então, eu quero agradecer a todos, né, pela atenção, participação e desejar um bom feriado, né? Amanhã a gente tem feriado. E hoje eu até pensei, quantas pessoas será que estarão assistindo, né, participando, até porque estamos no meio, né, do feriado para quem pôde emendá-lo, mas não é o nosso caso. Eu acho que a gente aqui não tem muito de feriado não, né, Everaldo? Então, é isso mesmo. Não está tão cheio quanto das outras sessões, mas nós temos 33 pessoas na sala. E realmente, assim, quem não assistiu hoje, tenho certeza que vai assistir depois da aula gravada, eu vou mandar depois nos grupos. E agradecer demais, Everaldo. Adoro as suas apresentações, e esses casos são casos que nos fazem realmente pensar e ver quanto é lindo que a gente faz na vida, né? Tá bom? Gente, obrigada. Obrigada demais, Everaldo. Obrigada a todos.